Glória a Deus. Irmãos, queria ouvir tantas pessoas ainda, mas nós temos que ouvir também a palavra do Senhor nesta noite. O nosso preletor, pastor Ricardo, eu sei que abre o teu coração nesta noite, que Deus vai falar com você poderosamente. Amém? Se você ficar ligado e mandar a glória para cima, Ele vai cantar a bênção para você. Amém? Pastor João Ricardo está com a oportunidade de estar ministrando a palavra nesta noite. Glória a Deus. Meus irmãos, com grata satisfação, eu quero lhes cumprimentar com a paz do Senhor. Só quem está preparados para a volta de Cristo, diga glória a Deus. Coloque-se sobre os pés e, sem delongas, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 11. Enquanto você delineia a sua Bíblia com o objetivo de encontrar o texto base para a notória festividade e evento, no qual temos a ilustre oportunidade de participar, eu quero tributar toda honra, toda glória e enaltecimento ao nosso Cristo que nessa noite está caminhando no nosso meio. Você já sentiu a presença dele? De forma satisfatória, eu quero exteriorizar os agradecimentos ao nobre pastor divino, Rosano. Que Deus em Cristo me abençoe com a abundância dos céus. Estendo os agradecimentos à irmã Lucilene, que nos convidou para a participação deste evento, ao nobre pastor e vice-presidente deste campo, que muito bem representa o presidente desse ministério. E em nome dele eu quero externar a minha gratidão a todos que estão presentes. Em destaque, meu amigo pastor Reginaldo, grande homem de Deus. O Senhor te abençoe com a abundância dos céus. E está escrito no texto sagrado de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Antes de tomar o seu assento, volte sua atenção para a tribuna. Permita-me reportar duas notícias que eu recebi a respeito desta festividade de 14 anos deste tempo. A primeira notícia é que só teria crente bonito nesse lugar. É verdade, irmão? Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado e veja se é verdade. Se ele der um sorriso de quem vai morar no céu, é porque além de bonito, ele é muito feliz. E a segunda notícia que eu recebi é que só tem crente pentecostal preparado para o arrebatamento. Se é verdade, tome o seu assento, utilizando o seu playback de pentecostal, que é glória a Deus e aleluia. Volte sua atenção para a tribuna. Eu inicio a prédica neste exato momento. E eu quero declarar que o seu glória nessa noite tem cheiro de vitória, em nome de Jesus de Nazaré. A portabilidade de conexão que estabelece a viabilidade da dimensão do mundo espiritual está de forma intrínseca mensurada ao viés ideológico estabelecido na plenitude das características do Yeshua HaMotzri e o Meleque e Yehudim, título que Cristo recebe na cruz, do qual o significado é Jesus Cristo, o Rei dos Judeus, pela portabilidade da chave que abriu a porta da graça. Cristo não é apenas o Rei dos Judeus,
ele se torna o Rei de todos os reis e Senhor dos senhores. Perceba e entenda que a revelação da plenitude dos códigos dos mistérios que estão inseridos a Cristo, de Gênesis a Apocalipse, temos uma grande percepção, pois em Gênesis, logo no capítulo 1, versículo 1, em hebraico, a Bíblia vai mensurar dizendo: Elohim bara bereshit hareh vedes et shamaim. A Bíblia traduzida para a linguagem portuguesa vai então denotar que ele é o princípio. Em Gênesis ele é o Bereshit, e no último livro da Bíblia, concluindo com a palavra amém, uma junção em hebraico que está definida por 3 palavras específicas: a primeira amém, a segunda num e a segunda lameque, que quer dizer bendito seja o Rei dos Reis. Entenda que o acróstico que é formado da palavra Bereshit e da palavra amém, ela forma a consolidação de uma palavra chamada bem. A palavra bem significa o Filho Todo-Poderoso. João recebe a grande revelação do Apocalipse. Logo, em Apocalipse capítulo 1, no versículo 1, está escrito: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. João as escreve num livro, pois é notificado esta revelação através da manifestação de um anjo. João deixa de forma clara e evidente que bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado é aquele que ouve, e bem-aventurado é aquele que guarda as palavras desta profecia. A palavra Apocalipse, definida por 2 funções etimológicas no grego. A palavra calipsis quer dizer sombra, a palavra apô quer dizer tirar para fora. Entenda que este código de revelação é trazer para fora aquilo que está oculto e escondido. E nesta noite, em uma oportunidade tão sublime, Deus vai nos revelar os mistérios da graça e vai nos revelar os mistérios que definem a proximidade da sua vida. Quando João começa a ter a percepção espiritual a respeito da manifestação de Cristo, ele começa a definir e delinear as suas características imutáveis. Logo, no capítulo 1, versículo 13, ele vê aquele que tem as vestes mais resplandecentes do que o sol, o cabelo branco como a lã, os olhos como chama de fogo, um cinturão de justiça no seu peito. Ao olhar na sua coxa direita, João consegue descrever e decifrar o que está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e os seus pés como latão reluzente. E a revelação é esta: quando ele vê o seu cabelo branco como a lã, Deus está falando da sua eternidade e da oportunidade de passarmos a eternidade com Cristo. Quando João define o perfil dos seus olhos como chama de fogo, perceba que João conhece com profundidade a sua onisciência, um dos atributos primários e prioritários que só Cristo recebe através do padrão da sua primogenitura. Entenda que quando João vê os seus pés como latão reluzente, ele vê a capacidade de onipotência, de ter o poder sobre todas as causas, sobre todas as coisas e sobre todos os efeitos. E aquele que tem todo o poder no céu, na terra e no mar, ele está aqui nesta noite para liberar uma glória transcendental. João começa
começa a direcionar cartas de revelação às igrejas da Ásia Menor. Compreenda este mistério. Paulo, ao escrever com a hermenêutica profunda e inteligente que aprendeu aos pés de Gamaliel, neto de Hilel, um dos maiores pensadores teológicos da primeira era cristã, Paulo direciona a sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo de número 32. A Bíblia, com clareza e profundidade, vai denotar e dizer que grande é o mistério entre Cristo e a igreja. Nesta noite, em tempo oportuno, em alta definição, eu quero trazer uma descrição lógica, temporal e atemporal a respeito do mistério da igreja, que é utilizada como um relógio espiritual e como uma ampulheta do tempo de Deus chamado Kairos, para definir tanto a sequência lógica da história, como também em alta definição para trazer de forma esclarecedora os sinais nítidos e transparentes que vão definir o período da proximidade da parousia, a volta de Cristo para arrebatar a igreja. Eu digo com propriedade que se Cristo voltar hoje, esta igreja vai subir na nuvem do arrebatamento, vai ter a oportunidade de andar em ruas de ouro e de cristal. João consegue entender através de um código interpretativo a senha dos mistérios que estão envolvidos através de cada igreja, e na sua percepção ele tem um alto nível de compreensão que cada igreja, em uma lógica sensorial, vai definir um período do tempo da história. João começa direcionando a sua carta à igreja de Éfeso. A palavra Éfeso, do grego Éfesos, significa aquela que nasceu para ser agradável, porque nós entendemos que em um culto como igreja, como eclésia, do grego para o português, aqueles que foram chamados para fora com o objetivo de realizar uma grande missão. É lógico dizer que não basta apenas estar na igreja, devemos ser igreja aonde quer que estivermos. Devemos entender que o maior padrão do culto não é aquele que agrada a nossa vontade, mas é aquele que temos capacidade de oferecer um culto agradável àquele que se entregou por nós na cruz do Calvário. João então começa a consignar a sua carta e a dizer ao anjo da igreja de Éfeso: escreve, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que também caminha no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu aprendo e consigo compreender que o valor do culto não é definido ou dimensionado pela quantidade de pessoas que se reúnem, mas sim por quem se manifesta no meio delas. Então quem faz a diferença em uma festividade não é pregador famoso, não é cantor famoso, porque só o sol da justiça pode brilhar no nosso meio. E diga-se de passagem que do início até o final dessa festa, o sol da justiça vai brilhar com o esplendor da sua glória. Quando ele brilha, não tem espaço para estrela gospel. Quando ele brilha, não tem espaço para popstar. Tem alguém que já está sentindo o calor da glória dele aqui? E eu vou deixar você manifestar
igreja que estava no mesmo propósito e com o mesmo sentido, pregar o evangelho. Foi levantado pregadores proeminentes, apóstolos que tinham convicção da sua fé, para tal entregaram as suas próprias vidas por uma causa. Martinho Lutero é feliz ao escrever uma frase filosófica: o homem que não sabe pela causa que deve morrer, ele também não tem nenhum propósito pelo qual ele deve viver. Compreenda que esta igreja era uma igreja definida pelos dons espirituais, dons que receberam em um dia chamado Pentecostes, onde a manifestação do dínamo de Deus, o Espírito de poder, lhes deu a autoridade. Portanto, a Bíblia vai definir que nessa primeira era, logo o povo estava em falta, e a falta que estava nesta igreja vai representar uma falha que existe no sistema cristão nos dias atuais, da manobicaia. Então João começa, através da profundidade da revelação, dizer: eis que vocês passam por perseguição, eis que vocês enfrentam tribulação, mas uma coisa eu tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Entenda que a igreja de Éfeso, edificada na cidade de Éfeso, onde havia um templo edificado para a deusa Artemis ou Diana, este templo revestido por 127 colunas de bronze puro, um templo numa dimensão magnânima. Compreenda que neste templo haviam mais de 100 sacerdotisas chamadas do grego de pedechas, porque as mesmas, para manutenção do templo de Diana, iam em praça pública para vender os seus próprios corpos, para se prostituírem. E quando elas iam se prostituir, elas utilizavam o termo corintianizar. Eu acredito que é por isso que até hoje o Corinthians está passando por uma grave dificuldade. Se tiver corintiano hoje, nós vamos orar e Jesus vai libertar um a um. Entenda que ao vender os seus corpos para manutenção daquele templo, elas tinham a convicção que estavam realizando o propósito e a missão pelo qual foram chamados. Eu entendo que o primeiro índice que define que a igreja está distante do primeiro amor é que nós valorizamos mais as coisas superficiais do que as coisas sobrenaturais. Nós valorizamos mais aquilo que é natural do que aquilo que é sobrenatural. Quando se trata de investir na obra de Deus, se torna pesado para alguns, mas quando é qualquer outro tipo de investimento fora da igreja, parece que se torna leve para o bolso. Entenda que quando estávamos no carnaval, passávamos 4 dias, gastávamos todo o salário, mas hoje dentro da igreja tem dificuldade para dizimar e tem dificuldade para ofertar. Você lembra que o traficante, ele gastava todo o dinheiro que tinha para comprar droga, para vender entorpecente. Depois que se torna crente, fica com dificuldade para gastar dinheiro na manutenção do congresso. A igreja tem perdido o seu primeiro amor, e eu vou provar com clareza e evidência. Você se lembra do fato que aconteceu logo em Atos, capítulo 19, versículo 34. Em Éfeso, os sacerdotes, a população, os devotos de Diana gritaram por quase 2 horas, dizendo: grande é a Diana, deusa dos Efésios. E sem parar, sem se cansar, sem ter enganado, consecutivamente e de forma repetida, eles gritavam em alto e bom som: grande é a Diana, deusa dos Efésios.
alguns é só sair da nave da igreja e sentar numa cadeira do púlpito, tem dificuldade de dar glória, tem dificuldade de exaltar. Eu não vim para massagear o ego de ninguém, eu vim para alertar e dizer que precisamos voltar às origens. Desde o início do culto até agora, é perceptível ver que alguns não abriram a boca para glorificar. Enquanto o mundo clama, a igreja está em silêncio. Enquanto o carnaval grita, a igreja está amordaçada. Enquanto o Moriabacaia, o centro de Umbanda e Quimbanda, batem seus atabaques, fazem os seus rituais, a igreja está envergonhada de andar com a sua Bíblia e de mostrar a sua fé. Mas o antídoto para resgatar o primeiro amor não é realizar eventos com grandes nomes e grandes popstars do mundo gospel. O segredo para resgatar o que se perdeu não é trazer famosos, trazer pregadores, cantores, realizar grandes eventos. O segredo é: arrependa-te e volta do onde caíste. Arrependa-te e volta. Hoje é noite de arrependimento, é noite de voltar ao princípio, é noite de voltar a chorar na presença de Deus, é noite de voltar a hastear a bandeira de um verdadeiro adorador. Haverá recompensa, haverá recompensa, porque a Bíblia define que aquele que perseverar até o fim, ele vai comer da árvore da vida. E Deus sabe que crente gosta de comer, Deus sabe que crente gosta de comida. Tinha crente na multiplicação de pão e peixe, tinha crente quando a viúva multiplicou o azeite e a farinha, tinha crente quando Eliseu orou pelos poucos pães de cevada, porque crente gosta de comida. Então, sabendo disso, a promessa de Deus é essa: quando chegar no céu, eu, Senhor, nas bodas do Cordeiro, eu servirei aquele que for fiel até o fim. Perceba que alguns campos doutrinários filosóficos estão tentando desmistificar a plataforma doutrinária bíblica. Uma doutrina chamada hipergraça está abrindo precedente, está sendo uma chave utilizada para abrir uma porta chamada de porta larga, onde prego: venha como você está e permaneça como você quiser, pois Deus te aceita como você é. Deus te ama e permite você permanecer do mesmo jeito. O evangelho dos ursinhos carinhosos, que diz: você pode sair do mundo, mas o mundo não precisa de sair de você. Você pode vir para a igreja e continuar pecando, continuar fofocando, continuar falando mal da vida dos outros, continuar traindo a esposa, continuar adulterando, continuar oriada canta abacaia, com uma vida indecente. Eu concordo que você pode continuar com hábitos do velho homem, mas você nunca poderá ouvir o som da trombeta e morar num céu de glória. João escreve a sua segunda carta à igreja de Esmirna. A palavra Esmirna, do grego para o português, quer dizer cheiro suave. E só nos tornamos cheiro agradável para Deus quando nós passamos pelo Getsemane, do grego Getsemani, o jardim das prensas, onde somos prensados de tal forma que nos tornamos um bom perfume que vai exalar a graça de Cristo. Uma das únicas igrejas que não recebe reprovação, que não recebe
exortação. Uma das únicas igrejas da Ásia Menor que não tem nenhuma advertência é a igreja de Esmirna. E João vai ser categórico ao dizer: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isso diz aquele que foi morto e reviveu, aquele que é o primeiro e o último. Porque ele é o primeiro e o último, porque ele é o alfa, a primeira letra do alfabeto grego, mas ele é o ômega, a última letra do alfabeto grego. Entenda que João continua na sua ordem classificatória dizendo: eis que vocês vão passar uma tribulação de 10 dias e serão presos. O código do tempo se abre através de um portal da construção do segundo século da igreja, onde uma perseguição tão intensa começa. A igreja sofre no Coliseu Romano. O sangue dos cristãos se torna uma semente para produzir e fazer crescer uma árvore que gerou os frutos da Assembleia de Deus, que gerou os frutos da igreja Assembleia Restauração, da igreja presbiteriana, da igreja batista. Porque eles não morreram por causa de placa, eles morreram por um objetivo e por uma causa maior. Entenda que o segundo século da igreja é marcado e manchado por sangues de homem como Policarpo. Quem sabe você conhece de forma parcial a história que vai dizer que Policarpo, aos 86 anos, grita em alto e bom som dentro do Coliseu, com mais de 100.000 pessoas reunidas. Ele diz: eu jamais negarei o meu Cristo, porque em 86 anos ele nunca me abandonou. Permita-me ser mais profundo ao relatar a história que está mensurada no livro As Catacumbas de Roma. Vai definir então que, diferente da história superficial, que Policarpo morre queimado, ao contrário, este livro define que quando Policarpo está no centro da arena do Coliseu, quando ateiam fogo, a palha que está próxima dele para queimá-lo, a história vai dizer que o fogo começa a se curvar e a afastar diante dele, e ele grita bem alto: este fogo está se curvando, porque o fogo da glória de Cristo está aceso dentro da minha alma. Deixa eu aproveitar para profetizar. Hoje Deus vai acender uma chama, Deus vai acender um vulcão de glória dentro da sua alma. Você não vai se prostrar, você não vai se render nas fornalhas da provação, nas fornalhas da tentação. O fogo da graça vai ser maior do que o fogo da prova. Orienta lá da caiga. Os cristãos passavam pelas praças públicas de Roma. Havia uma estátua na época e havia uma placa pregada nessa estátua, escrito em grego original, Quizarcúrios, que traduzido para o português quer dizer: César é o Senhor Supremo. Cada pessoa que passava pela praça tinha que se ajoelhar e reverenciar aquela estátua. Mas com os cristãos eram diferente. Eles não se dobravam, eles ainda declaravam: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor do céu, da terra e embaixo da terra. Orienta lá na caia. Eles tinham o golpe de misericórdia, que era uma nova oportunidade de declarar Quizarcúrios. Mas sabe o que eles declaravam?
verbo original, Yeshua, Ha'arie, Asherihu, Mishebet e Yehudá. Só Jesus Cristo é o verdadeiro rei e leão da tribo de Judá. Perde a cabeça, mas ganha a coroa da vida eterna. Perde a vida, mas ganha o acesso da vida com Cristo. Orienta lá, Deus manda dizer: não troque a tua coroa eterna por momentos passageiros que o pecado oferece. Não troque uma eternidade com Cristo por uma vida momentânea de prazeres satisfatórios. O maior prazer é sofrer nessa terra e ter a coroa da vida no céu, porque essa foi a promessa para os que creem. Aquele que foi fiel até o fim. A hipergraça, eu não concluí ela, deixei para concluir na segunda conexão, no período de portabilidade da igreja de Esmirna. A hipergraça vai dizer que você pode viver como quiser. Se Cristo voltar, você pode estar na boate, você pode estar na balada, pode ter injetado cocaína na veia. Uma vez salvo, para sempre salvo. Mas Cristo deu uma orientação para a sua igreja: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que for fiel até o fim, cuidado para ninguém roubar a tua coroa. Canta lá, eu sinto que ele está aqui. O nosso tempo está bem limitado. Não seremos conclusos em desvencilhar o código do tempo, que é definido pela construção e consolidação de cada igreja. A igreja de Pérgamo representa o período onde Constantino estabelece um edito chamado Edito de Milão, onde acaba e encerra de uma vez por todas a perseguição contra os cristãos. E agora o macumbeiro pode se declarar cristão, o feiticeiro pode se declarar cristão. Agora é o momento onde o amor prevalece, onde o amor reina, e quem se sentir de forma adequada e socialmente bem e satisfeito, não importa as suas práticas, não importa o seu credo religioso, a perseguição acabou. Agora você pode ser considerado como um filho de Cristo. E a Bíblia diz que nem todos são filhos, só são filhos aqueles que receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. É neste período que Deus dá uma revelação. Eu tenho a espada de dois gumes na minha boca, e a maior revelação é o poder do Evangelho. O Evangelho, ele aceita todos, mas ele não aceita tudo e não aceita todas as práticas. O Evangelho nos ensina a amar a todos, mas não nos ensina a ser conivente com o pecado. Esse Evangelho de açúcar, esse Evangelho sabor de mel, que está dizendo por aí que qualquer um pode ser declarado cristão, que pode dividir altar. O altar só vai descer fogo quando o altar estiver alinhado. Elias restaura o altar e o fogo cai do céu. A Bíblia vai dizer que Deus dá uma advertência a esta igreja: eu tenho contra ti que tu aceitastes a doutrina de Balaão. Se lembra da miscigenação, da mistura que foi com Balaque, o estadista, o representante da força maior executiva, e também com Balaão, o representante de Deus. Entenda que o falso profeta
profeta não é aquele que erra a profecia. O falso profeta não é aquele que apenas que diz assim diz o Senhor, quando o Senhor não está dizendo nada. Balaão não errou nenhuma palavra. Balaão foi assertivo em cada profecia. Falso profeta também é aquele que vende a sua mensagem, que vende o seu ministério, que vende a sua oração. E nós temos muitos que estão se vendendo por 2.000, por 3.000, por 10.000. Nós temos muitos hoje nas redes sociais que revelam tudo para todos. E então o importante é receber o Pix no final. Mas ainda tem Elias, mas ainda tem Eliseu, mas ainda tem 7.000 que não se dobram a Baal. E eles estão aqui nessa noite. Dá para ver, ó. Dá para perceber. A igreja que deu partidarismo a uma política corrompida. O importante é ser produto do meio e ter um resultado produtivo. O resultado final vale mais do que o valor real. Nós somos igrejas de valor e de princípios. E nós não trocamos o nosso princípio por causa de uma carreta de tijolos para construir um templo. Porque nós somos o verdadeiro templo onde habita o Espírito Santo. Porque a igreja não é curral eleitoral para vender o ministério em troca de voto. E não está achando que eu estou preocupado de pregar isso. Eu estou preocupado em responder o meu chamado e falar o que Deus me manda falar. A igreja do século XXI tem se misturado com a política. Lá fora o bom mocinho, ele bate a tabaque, ele toma banho de pipoca, ele faz oferenda a demônios. Mas aqui dentro ele entra com a Bíblia na mão, ele senta no púlpito do nosso meio e ainda tem a oportunidade de pregar. Mas Deus vai soprar um vento, irmão, e essa tempestade vai dividir muito bem. Essa tempestade vai separar justo de injusto. Essa tempestade vai mostrar quem é de verdade e quem é de mentira, quem é santo e quem é profano. Porque altar é lugar de santidade. Altar não é lugar de misturar com politicagem. A política existe desde a época da monarquia dos reis de Israel, desde quando Deus levantou José como um homem justo e íntegro, o melhor administrador que houve no Egito. Mas não se vendeu, não se corrompeu com a cultura do Egito. Deus vai levantar homens e mulheres que vão ser voz profética, mas que não vão se misturar, que não vão se vender. Eu termino aqui minha pregação, irmão. Construção filosófica da mensagem da noite, e sendo o texto primário para a base da consolidação dessa festa é: eis que venho sem demora. Eu vou repetir de novo, porque a igreja do arrebatamento espera ansiosamente para ouvir o toque da trombeta. Tua coroa, orienta a Malacaia. Os sinais são nítidos e evidentes. Deus está usando o tempo, Deus está usando a natureza, Deus está usando a geopolítica, Deus está usando a sociologia, a filosofia, Deus está usando a ampulheta de cada detalhe do que tem acontecido, não só no cenário brasileiro, para mostrar que a sua vinda é muito próxima. E eu vou concluir aqui para dizer
dizer que está tão próximo. Um dos sinais evidentes que os discípulos perguntaram: qual será o sinal da sua vinda? Ele diz: olhai para a figueira. Quando a figueira florescer, então está muito próximo a vinda do Filho do Homem. A palavra foi liberada em Mateus 24, versículo 35 e 36, vai dizer que a palavra dele não volta vazia. Passa o céu e passa a terra, mas a sua palavra se cumprirá. A profecia passou pelo viés ideológico do tempo. A profecia passou em meio a guerras, em meio a furacões, em meio a terremotos, em meio a fomes e pestilências. Mas chegou o exato dia, o ano de 1948, no dia 14 de maio, Deus levanta um homem chamado Davi Ben-Gurion. Então este homem na ONU assina um tratado, um voto de Minerva, aonde dá liberdade para Israel voltar para sua pátria. O primeiro avião utilizado para Israel voltar para sua pátria é o Africa Airlines, onde eles voltaram. Eles reconstruíram o patriotismo e a história. E o que vale de tudo isso é entender que dia 14 de maio de 1948, Israel, a figueira, se tornou uma nação independente. Ela voltou a florescer. Cristo declara: depois dessas coisas não passará uma geração e a minha vinda chegará. Orienta a Labacaia. Jesus está mais próximo do que você imagina. O recado é: conserte a sua vida, arrependa-te dos teus pecados, volta ao teu primeiro amor, compre nele ouro refinado no fogo, colírio que vem dos céus e vestes brancas, para no dia das núpcias não achar despido, não achar em Oriada canta em falta. É aquele que há de vir, virá e não tardará. Se coloca de pé comigo. Eu não vou insistir com ninguém. Eu tenho só alguns minutos para concluir a minha participação. Mas eu sei que a prioridade da palavra é arrependimento e transformação. Mas o Deus que nos impulsiona e através da sua palavra nos corrige, através da sua palavra ele nos fere, mas com bálsamo de Gileade ele ainda cura. Há algumas pessoas aqui que por causa das tribulações da vida enfraqueceram na caminhada cristã. Há algumas pessoas aqui que por causa de enfermidade, por causa de problemas familiares, por causa de guerras internas, guerras emocionais, problemas existenciais, problema de frieza espiritual, está enfraquecendo e parando na caminhada. Hoje Ele quer nos fortalecer. Hoje Ele quer nos encher de poder. Eu não vou insistir com ninguém, porque há tempos atrás estivemos aqui. Deus curou surdo. Deus fez pessoa que não enxergava voltar a enxergar. Deus fez milagre extraordinário e ainda batizou com o Espírito Santo. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você que nesta noite precisa do poder e da glória dele, você que está enfermo, Jesus vai te curar. O inimigo tem tentado cirandar a tua casa, hoje ele vai bater em retirada e vai fazer as malas. Oriada canta depressão, tem tentado tirar o teu foco do céu, hoje Jesus vai te curar, vai tirar você desse lamaçal de tristeza,
fortaleza. Você que está fraco e precisa de uma recarga sobrenatural do poder do Espírito Santo, Ele vai te batizar, Ele vai te renovar. Eu quero saber se alguém precisa disso nessa noite. Tem alguém que precisa disso? Se tem, sai do teu lugar e vem aqui à frente para a gente orar como igreja. Eu vou orar por cura e milagre agora. Eu vou orar por batismo no Espírito Santo. Eu vou orar para a glória de Deus descer. Se ninguém vier, irmão, não vai desmerecer o que Deus falou. Mas você que vier aqui à noite, aqui à frente nessa noite, Jesus vai encher a tua vida de poder. Se você estiver enfermo, Jesus vai te curar. Se você estiver depressivo, Jesus vai te libertar. A tua casa não vai ser celeiro de Satanás. Eu não vou insistir com ninguém, mas quem vier vai receber poder. Eu não vou insistir com ninguém, mas se tiver câncer, hoje o câncer vai desaparecer. Se tiver nódulo, o caroço vai desaparecer. Se tiver cego, o cego vai voltar a enxergar. Se tiver surdo, o surdo vai voltar a ouvir. A nábia canta lá na cá. Já levanta a tua mão e vai glorificando a Ele, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Daqui a pouco Ele vai derramar uma glória, Ele vai derramar uma unção poderosa aqui. Algo sobrenatural vai acontecer. Pastor, eu estou sentindo dores agora. Essa dor vai desaparecer agora, porque Ele levou sobre si toda dor, toda enfermidade. Eu vou esperar você vir aqui para você receber essa graça. Orienta lá da cá. Eu estou vendo um ancião de dias se levantar do trono agora. Eu estou vendo um homem de branco com as mãos furadas se levantar do trono agora. E ele vai descer saltando sobre os montes e vai descer nessa igreja agora, 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 agora. Acabou de descer, acabou de descer. Quem quer receber, levanta a mão, levanta a mão. Eu quero pedir sinal do céu agora. Pessoas renovadas, pessoas curadas, pessoas batizadas no Espírito. Essa é a minha renovação, essa é a minha glória. Arabacanta, alabaca, enche o teu povo, enche, enche, enche. Tem labareda de fogo aqui, tem labareda de fogo aqui. Recebe, 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 recebe. Quem tem glória já pode dar glória. Ele quer encher a igreja até transbordar, até transbordar, até transbordar. Renova, 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 renova. Toda frieza espiritual cai por terra agora, cai por terra agora. Orienta, alabacanta, alabacá. Levanta bem alto as tuas mãos agora. Jesus está curando pessoas, Jesus está renovando pessoas, Jesus está batizando pessoas. Eu vou contar até 3. Quando eu contar até 3, no glória a Deus da igreja, Ele vai derramar um dilúvio de poder, um dilúvio de glória. Eu conto 1, o céu desceu. Eu conto 2, Jesus está caminhando no meio da igreja. Agora, agora, eu conto 3. Pega, recebe, recebe, recebe. Seja renovado, seja renovado pelo poder de Deus. Jesus está aqui operando, irmão. Jesus te curou hoje. A senhora chegou aqui passando muito mal. A senhora chegou aqui com muitas dores. E elas desapareceram aqui no altar. O que a senhora estava sentindo nessa oração? Estou sentindo liberta, curada. Antes da oração, a senhora estava sentindo o quê? Muito mal, sentada lá fora. Eu não estava suportando. Desapareceu agora para a glória de Deus. Levanta a tua mão e glorifica o Deus que está aqui nesse lugar. Recebe a tua cura hoje, em nome de Jesus. Olha para mim, olha para mim. Jesus curou a tua coluna nessa noite. Ele toca na tua pele, cura a sua pele nessa noite. Olha para mim.
Escuta aqui, eu vou colher só mais esse testemunho. A senhora estava sentindo o que, irmão? Meu joelho é forte. Há quanto tempo? Já tinha muitos dias. E depois da oração desapareceu? Sumiu. Levanta a tua mão e dá glória. Se ela está com câncer de pele, sai daqui. Jesus cura ela agora. Eu tenho visto o Senhor curar pessoas de câncer. Todo câncer na pele dessa mulher. E todo sintoma que ela estava sentindo antes da oração desapareça agora. Receba o teu milagre. Em nome de Jesus. Parou de queimar. Estava queimando muito. E parou de queimar agora. Levanta a tua mão e glorifica o Deus do céu. Eu quero devolver a oportunidade a quem é de direito. Pode voltar para o teu lugar. Quero agradecer por essa oportunidade tão ilustre, pela confiança. E apenas fazer um anúncio. Pode tomar o seu assento, já devolvo para quem é de direito. Só fazer um anúncio importante. Do lado de fora, em algum lugar, eu estarei no instante apresentando alguns materiais que nós levamos sempre nas igrejas, em congressos, eventos, cultos que nós ministramos. São Bíblias, harpas, livros, entre outros. Nós utilizamos a renda desses materiais para ajudar a consolidar o nosso projeto social. Nós vamos por vários lugares e realizamos um projeto de alta magnitude. Nós levamos psicólogo, dentista, cabeleireiro, enfermeiro e entre outros profissionais. Juntamente com isso, na colaboração, distribuímos cestas básicas para famílias carentes, brinquedos para as crianças carentes. E tudo isso é possível através dos materiais que nós levamos sempre na igreja que pregamos. Se você puder colaborar e ajudar, tem eventos como esse que Deus, com muita graça, nos dá a oportunidade de ganhar entre 40 a 70 almas para Cristo. E o nosso foco é almas para o Reino. Então, se você puder ajudar e colaborar do lado de fora, em algum lugar, nós estaremos ali como instante. Deus abençoe, pastor Divino. Glória a Deus. Irmão, você sentiu que Deus falou com você nessa noite? Levanta a tua mão. O que você sentiu que Deus falou com você? Porque Deus falou comigo poderosamente essa noite, irmão. Senti algo tremendo da parte de Deus. Essa noite, Deus abençoe. Pastor João Ricardo. Irmãos, amanhã tem mais. Amanhã na parte da manhã, à noite, temos mais.